Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprender em Minutos de hoje eu vou falar sobre fonética e fonologia. Lembrando que fonética é o estudo de como o som ele sai, ou seja, qual a estrutura anatômica pelo qual o som sai. Já a fonologia é o estudo dos sons, de como ele se organiza. Falando um pouquinho sobre letras e fonemas. Letra é o sinal gráfico. Já o fonema é a representação sonora de uma letra ou de um conjunto de letras. Por exemplo, na palavra problema, nós vamos ter oito letras e oito fonemas, porque todas as letras elas são pronunciadas. Já a palavra táxi, nós vamos ter quatro letras e cinco fonemas. Por quê? Porque o X ele tem o som de KS, então nós vamos ter o som de duas letras, por isso que são cinco fonemas. Já a palavra passo são cinco letras, só que apenas quatro fonemas, porque os dois S juntos têm apenas um único som. Ou seja, aqui na palavra passo nós vamos ter um dígrafo, cinco letras e quatro fonemas. Falando sobre dígrafos, nós vamos ter o dígrafo vocálico e o dígrafo consonantal. Dígrafo, né, é o encontro de duas letras que produzem apenas um único som. O dígrafo vocálico, as letras M e N, ocasionalmente, elas são usadas para indicar a nasalidade da vogal precedente. Nesse caso, essas letras não são consideradas consoantes porque não emitem som. Por exemplo, comprar. Veja que nós temos 7 letras e 6 fonemas, porque o O e o M é um dígrafo vocálico. Porque o M ele não vai ter som. Quando a gente vê esse som comprar, na realidade o O ele apresenta essa nasalidade. Então, nós vamos ter aqui 7 letras e 6 fonemas, né? O OM é um dígrafo vocálico. Então, veja quando o M ou o N estiver no final da sílaba, possivelmente ele está dando essa nasalidade para a vogal precedente, ou seja, a vogal que vem antes. Considerar, nós vamos ter 10 letras, e como tem esse dígrafo vocálico aqui, nós vamos ter 9 fonemas, né? Considerar. O N, ele não é pronunciado. Quando a gente escuta meio que esse som do N, na realidade é a nasalidade aqui da vogal O. Encontro, nós vamos ter 8 letras e 6 fonemas, porque o N aqui, né? Tanto na vogal E como na vogal O, ele serve apenas para dar nasalidade, ou seja, o som ele meio que sai pelo nariz também. Falar um pouquinho agora sobre o dígrafo consonantal. É quando duas consoantes têm um único som. Essas combinações RR, SS, CH, NH e LH sempre serão dígrafos consonantais. Já as combinações SC, XC, QU e GU nem sempre serão dígrafos. Veja que aqui, né, a gente percebe que o U ele funciona aqui como uma consoante e não como uma vogal. Por exemplo, na palavra trabalho, nós vamos ter 8 letras e 7 fonemas, porque o LH tem apenas um único som. E o som aqui do LH, na realidade, é do Y. É como se tivesse trabalho com Y. Então, nós vamos ter, né, um dígrafo consonantal entre a consoante L e a consoante H. Guerra. Veja que o U aqui ele funciona como uma consoante e ele não apresenta som. Nós pronunciamos guerra. Os dois R's aqui tem apenas um único som, que é de apenas o R, né? É pronunciado, um R. Então, nós vamos ter 6 letras e 4 fonemas, porque nós temos dois dígrafos consonantais, GU e RR. Exceção. Veja que o XC, nesse caso aqui, ele funciona como dígrafo consonantal. Por quê? Porque o X, ele não é pronunciado. Nós temos exceção, 7 letras e 6 fonemas. Já em exclamação, o XC, ele não é um dígrafo, ele é um encontro consonantal. Qual a diferença? No dígrafo, o encontro das consoantes uma não apresenta som, as duas juntas vai apresentar apenas um único som. Já no encontro de consoantes, todas as letras elas são pronunciadas, né? Exclamação.
Então, falando sobre encontro consonantal, é encontro de duas consoantes que ambas são pronunciadas e elas podem ser separáveis e inseparáveis. Por exemplo, teste. S e o T é um encontro de consoantes, todas são pronunciadas, por isso temos 5 letras e 5 fonemas, só que na separação da sílaba, o S e o T eles ficam separados, então são encontros de consoantes separáveis. Prático. PR, encontro de consoantes, 7 letras e 7 fonemas, né? Todas são pronunciadas. Só que quando a gente separa a sílaba, prático, o PR ele continua aqui na mesma sílaba, então ele é inseparável. Já a palavra forte, RT, é um encontro de consoantes e durante o processo de separação da sílaba, eles ficam em sílabas separadas. O R fica em uma sílaba e o T em outra, né? Então são separáveis. Então, forte, todas as letras são pronunciadas, 5 letras e 5 fonemas. Agora vamos falar o encontro vocálico, que é o encontro de duas vogais ou de uma vogal com um semivogal, sem consoantes intermediárias. Gente, o encontro vocálico, às vezes pode aparecer duas vogais, só que nunca existirá uma sílaba com duas vogais. Lua, madeira, Paraguai, são exemplos, né, de encontros vocálicos. Aqui, o A, EI, o AI. Veja que existem 3 tipos de encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. No hiato, nós vamos ter o encontro de duas vogais, só que elas não vão ficar na mesma sílaba durante o processo de separação silábica. Por exemplo, a palavra álcool. Na separação vai ficar álcool. Veja que o O é uma vogal e o outro O também é uma vogal, só que elas ficam em sílabas diferentes. Então, por isso que é um hiato, né? Tem um encontro aqui, né, das vogais, só que elas ficam em sílabas diferentes, porque nunca vai existir duas vogais na mesma sílaba. A palavra navio, né, durante o processo de separação aqui das sílabas, o I, que é uma vogal, e O, que é outra vogal, eles ficam separados. Navio. Saída, né? Saída. Veja que o A é uma vogal e o I também, só que ficam em sílabas diferentes. Então, cada sílaba tem apenas uma única vogal. Já o ditongo é o encontro de vogal e semivogal, que permanecem juntas na separação da sílaba. Por exemplo, papai. Veja que aqui A e I é o encontro aqui, né, de vogal e semivogal. Porque a gente aprende, né, que A, E, I, O, U são vogais. Só que, na realidade, existem alguns momentos que o U e o I, eles funcionam como semivogal. Então, a gente percebe que o A é uma vogal e o I é uma semivogal. Então, não existe aqui duas vogais. Existe uma vogal e uma semivogal. E elas ficam na mesma sílaba, né? Papai. Nós temos o ditongo crescente, que é quando tem uma semivogal primeiro e a vogal segundo. Veja que é um som fraco para depois chegar o som forte. Então, por isso que é chamado de ditongo crescente. E nós vamos ter o ditongo decrescente, que é o inverso. Primeiro vem o som forte, que é da vogal, e depois o som fraco, que é da semivogal. Por exemplo, a palavra automóvel, au, né? Aqui temos um ditongo, onde A é uma vogal e o U é uma semivogal. Então, aqui nós temos um ditongo decrescente, o som forte da vogal e depois o som fraco da semivogal. Já a palavra frequente, na separação aqui das sílabas, o U e o E, né? Vai funcionar o U como uma semivogal e o E como uma vogal. Então, nós vamos ter aqui um ditongo crescente, né? Som fraco do U e o som forte do E. O tritongo é o encontro de semivogal, depois a vogal e depois a semivogal. Por exemplo, iguais, saguão, uruguaio. Veja aqui que iguais na separação das sílabas, o U, o A e o I, eles ficam juntas, né? U, semivogal, A, vogal e I, semivogal. Saguão, U, semivogal, A, vogal e O, semivogal. E uruguaio, né? U, semivogal, A, vogal e o I, semivogal.
Falar um pouco agora sobre as palavras, elas são classificadas de acordo com o número de sílabas. Elas podem ser monossílaba, por exemplo, mãe. A gente fala em apenas um único som a sílaba, né? Mãe. Podem ser dissílaba, quando a gente temos duas sílabas, né? Di é duas e sílaba duas sílabas. Mãe. Nós temos também as palavras trissílabas, quando apresenta três sílabas, por exemplo, janela. E as palavras podem ser classificadas em polissílaba, quando tem 4 ou mais sílabas. Por exemplo, a palavra secretária. Veja que aqui nós temos 4 sílabas, né? 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos um ditongo crescente, né? Primeiro nós temos uma semivogal I e depois a vogal A, por isso que ele é crescente, som fraco, para depois o som forte. Agora veja a palavra secretaria. Veja que aqui também é uma polissílaba, só que aqui nós temos uma sílaba a mais, nós temos 5 sílabas. E veja que aqui, né, já houve a separação do I com o A, né? Elas não ficaram juntas. Então, o I aqui, ele funciona como uma vogal e o A também. Então, aqui nós temos um hiato, né? Secretaria, né? Fica separadas. O I e o A vão funcionar aqui como duas vogais. Com isso, né, nós vamos falar sobre a sílaba tônica, que elas podem ser oxítona, ou seja, quando a última sílaba é a sílaba mais forte, por exemplo, café, computador. Então, a última sílaba é a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica. Já as paroxítona é quando a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Por exemplo, mesa, camisa. Então, né, a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Aqui, para uma palavra ela ser paroxítona, ela tem que ter pelo menos 2 sílabas, né? Pode ter 2 ou mais sílabas. Já as proparoxítonas é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, plástico. Veja que plás é a sílaba mais forte e ela vem antes da penúltima. Então, có é a última, ti é a penúltima e plás é a antepenúltima. Paralelepípedo. Então, a sílaba mais forte é o pi, né? A antepenúltima sílaba. Agora vamos ver uma questãozinha de concurso para ver como isso cai em prova. Tá? É para colocar verdadeiro ou falso, né? V ou F. O diagnóstico é bem mais frequente entre as mulheres, mas estudo sugere que a incidência seja igual em ambos os sexos. É uma parte aqui do texto. Os termos diagnóstico e incidência são acentuados devido à mesma regra de acentuação em língua portuguesa. Essa alternativa ela é falsa, porque diagnóstico é uma proparoxítona, incidência é uma paroxítona. Então, falso. O segundo, no termo frequente, há um encontro consonatal em FR. Verdadeiro, né? Aqui, ó, FR. Então, é falso e a segunda verdadeira. Aqui, o vocábulo mulheres apresenta um dígrafo e um encontro consonatal. Essa tá falsa, porque mulheres, o LH é um dígrafo, tá certo. Só que não existe aqui encontro consonatal. Então, é falso. Então, é falso, verdadeiro, falso. As palavras frequente, mulheres e incidência são todas paroxítonas? Frequente, paroxítona. Mulheres, paroxítona. Incidência, paroxítona. Então, verdadeiro. FV, FV. Aqui os termos sexos apresenta 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5, exato. E 6 fonemas. Exatamente, porque o X tem o som de KS, então são 6 fonemas. Então, vai ser FV, FVV, letra C. Gente, obrigada, espero que tenha gostado aqui da aula de hoje e até a próxima aula. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar a divulgar o canal.